Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor essa noite? Eu estou feliz, irmãos. Estou feliz por estar aqui em comunhão com os irmãos. Espero que todos tenham esse privilégio de se alegrar, né? O salmista pôde dizer isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Deve ser sempre motivo de alegria, podemos estar em comunhão, podemos louvar ao nosso Deus, que é digno de toda honra e glória. Vamos nos colocar de pé nesse momento, irmãos? Vamos orar ao Senhor, vamos dedicar esse culto a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite, com os nossos corações gratos, Senhor Deus, pela oportunidade de podermos estar na Sua casa para adorar o Teu santo nome. E, Senhor Deus, nós podemos estar aqui também em comunhão com os nossos irmãos. Senhor nosso Deus, sabemos que o que o Senhor deseja de nós não são sacrifícios mas um coração disposto a obedecer, um coração disposto a estar contrito diante do Senhor, um coração, Senhor Deus, que realmente deseja Te agradar, Te adorar. Portanto, Senhor Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que olhe para nós. Olhe, Senhor Deus, para o nosso coração, para as nossas intenções. Senhor Deus, que o nosso exterior possa estar em consonância com aquilo que está dentro do nosso coração. Portanto, Senhor Deus, clamamos que o Senhor nos purifique, Senhor Deus, para que possamos viver de acordo com a Sua vontade, com o Seu querer. Nós agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão que aqui chegou. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa aqui, porque são amados do Senhor. Ser também com aqueles irmãos que estão a caminho, Senhor Deus, que eles cheguem aqui tranquilos, em paz, e que juntos possamos ofertar ao Senhor um louvor digno do Senhor, Pai. Nós oramos já agradecidos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos aqui reunidos e alegres. Amém? Amém. Vamos juntos engrandecer o nome do nosso Deus e celebrá-lo, porque Ele é o motivo da nossa canção. Seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia é. Só verdade por geração. Isso mais uma vez, celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabem que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos.
sua verdade por gerações. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios cantando hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia é, sua verdade por gerações. Amém. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Essa oração que a gente faz, muitas vezes pedindo a que Deus reine em nós, ela implica, meus irmãos, em ter uma consciência de que a totalidade da vida do crente, ela deve estar sujeita à vontade de Deus. Quando a gente pede para que Deus reine em nós, obviamente não é porque Deus precisa de permissão, mas é porque nós precisamos de consciência. A gente precisa a cada dia se conscientizar que vida genuína, plena e abundante só é possível se Jesus estiver, como nós dizemos muitas vezes, no barco com a gente, nessa jornada de fé, nos conduzindo. Jesus vai à frente de nós. E tudo aquilo que a gente tem que entender por vida só pode ser alcançado e compreendido se nós tivermos Ele como o nosso fôlego, como tudo aquilo que a gente precisa. Com esse entendimento, eu convido você a gente continuar nessa adoração a Deus, cantando a Ele, que Ele é o nosso respirar, Ele é a nossa fonte de vida, e sem Ele nós nada podemos fazer, nem tão pouco nós podemos ser. Vamos juntos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim.
Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Deixa eu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Querido Deus, que a sua vontade sobre nós seja mais do que canção, seja mais do que nossos corações talvez emocionados diante do Senhor, mas que seja a nossa consciência de que essa é a vontade poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor reine em todas as coisas e em todos os momentos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu lugar e se assentar. Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Amém? Mesmo assentados, com reverência ao nosso Deus, nós leremos. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? Aqui a gente vê esse texto, o apóstolo Paulo falando ali aos filipenses, ele afirma, né? Esse mesmo Deus, em outras versões diz, o meu Deus. Irmãos, o nosso Deus cuida de nós, em todas as nossas necessidades, em tudo que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que nós, sendo pais, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai Celestial, como Ele tem nos abençoado, como Ele tem abençoado a nossa família, como Ele tem abençoado a nossa igreja. E Deus, Ele provê, através das nossas orações, tudo o que nós necessitamos, e através também de uma palavra chamada obediência, porque os dízimos e ofertas, dízimos é obediência, porque a palavra do Senhor diz, tragam,
isso é uma ordem, e nós como filhos do Senhor, nós obedecemos. E Ele também diz, né, em Malaquias: provai de mim, abrirei as janelas dos céus e derramarei as bênçãos sem medidas. Deus não precisava falar isso, né? Ele não precisa provar nada para a gente. Mas nós, como filhos obedientes, nós podemos ofertar aqui na obra do nosso Deus. Porque quando a gente oferta na obra do nosso Deus, Deus abençoa as nossas vidas. E Deus abençoa as nossas vidas para nós abençoarmos a igreja dele. Amém? Então, nesse momento, quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. E você terá a oportunidade de dizimar aqui, ofertar na obra do nosso Deus. Devolver ao Senhor o que Ele tem nos dado. Amém? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele já derramou. Uma igreja forte edificou. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele já derramou. Uma igreja forte edificou. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Amém. Glória a Deus. Amém? Que Deus venha reinar nas nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar ao nosso Pai agradecendo por esses dízimos e ofertas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor está sempre ao nosso lado, cuidando de nós, como lemos aqui na Tua palavra, suprindo, ó Deus, as nossas necessidades, olhando, ó Deus, para as nossas fraquezas. E, ó Pai, nós Te louvamos, porque nós estamos hoje aqui na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos, Te louvando, Te adorando e, Senhor, ofertando, dizimando aqui na Tua obra, assim como o Senhor, ó Pai, nos manda. Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos por esse momento, Te agradecemos, ó Deus, pelo grupo de louvor, pela Sua mensagem, ó Deus, que será lida aqui. Que o Senhor, ó Deus, continue falando aos nossos corações de uma forma muito especial. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Quero chamar aqui à frente as nossas crianças, vão subir para o culto infantil. Chamar as crianças todas que venham à frente, para nós orarmos por elas nesse momento. Amém. A gente não se cansa, irmãos, de domingo a domingo, culto após culto, orarmos pelas nossas crianças, né? Sabemos que elas carecem mesmo das nossas orações. Vamos estender uma das mãos à frente, vamos orar por elas nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, nós estendemos as nossas mãos agora, Senhor Deus, na direção aqui das nossas crianças, gratos ao Senhor pela vida delas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque elas são bênção do Senhor em nossas vidas. Pai amado, nós clamamos que o Senhor continue guardando elas, protegendo, que o Senhor permita, Senhor Deus, que essas crianças cresçam nos Teus caminhos, Senhor Deus, e quando elas crescerem, jamais se desviem dele, Pai. Agora no culto infantil que elas terão, que seja bênção na vida delas, que elas possam aprender mais de Ti. Eu já agradeço também pelas nossas irmãs e irmãos que se colocam à disposição para ajudar nesse ministério infantil. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças então poderão subir aí para o culto infantil. Irmãos, é sempre uma alegria para nós recebermos visitas, né? Então, eu sei que algumas pessoas que nos visitam não são tão visitantes assim, não é? Porque já são pessoas aqui de muito tempo, né? Que conhecem a igreja e tudo mais. Mas se você já faz tempo que não vem aqui, mais fácil fazer assim, né? Falar primeira, segunda vez, pessoal... Mas se você faz tempo que não vem aqui, está aqui já visitando a gente, por favor, se coloca de pé nesse momento para que a igreja possa ver você e reconhecer como visitante nesse momento. Temos aqui, muito bem, a Jade, não é isso? Nos visitando. Bem-vinda, Jade, que Deus te abençoe. Já é de alguma igreja? Não? Legal, que bom que você veio, viu? Deus te abençoe. Marcos, Ana, bem-vindos, Marcos e Ana, que Deus abençoe vocês também. Mais alguém está nos visitando? Pode sentar. Não? Então, como que a nossa igreja disse para os nossos visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Isso aí. Então, sintam-se acolhidos, sejam bem-vindos, recebam os cumprimentos aí dos irmãos nesse momento. É muito bom ter vocês aqui conosco nesse dia. Saibam que é Deus mesmo, é Deus quem traz as pessoas à igreja, é Deus que permite que a gente esteja em comunhão com Ele. Irmãos, nós queremos passar aqui para os irmãos alguns avisos, né? São importantes. Eu quero chamar a nossa irmã Cris, ou o nosso irmão Ivanildo, os dois, né? Os dois, é isso aí. Irmã Cris e irmão Ivanildo vão dar um recado muito importante para os irmãos sobre a ação social que nós teremos no próximo final de semana. Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de a gente falar sobre a ação, quero ler um versículo para os irmãos, tá? Se encontra na Bíblia, né? 1 João 3, 17 e 18, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Forte, né? A palavra de Deus é forte, é impactante. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Irmãos, a gente vai realizar uma nova ação social, né?
Eu e a Cris, a gente é responsável aí pela ação social, e a gente já fez uma, né, numa sexta-feira à noite. Foi uma bênção, né? Aqueles que participaram, com certeza, foram impactados, né? A gente é impactado quando a gente faz esse tipo de serviço, né? O nosso coração se enche de alegria em ver a alegria daquelas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, a gente sente que, né, aquelas pessoas necessitam do amor de Deus na vida deles, né? São situações ali que muitas vezes não tem o que comer, né? E a gente olha e percebe que só Deus mesmo para ter misericórdia. E Ele usa quem? Né? Os seus filhos, a igreja, né? Ele usa pessoas, né? Deus, Ele tem o poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele quer nos usar. É para isso que Ele morreu por nós. E nós vamos fazer a segunda. E essa segunda, né, vai ser uma proposta um pouco diferente. Vai ser no domingo. Nós vamos levar o almoço, né? Na primeira saída nossa, lá na Baixada do Glicério, a gente conversando, eles falaram para a gente que o dia mais difícil para eles é no domingo, porque as lojas ali do comércio estão fechadas, as pessoas estão circulando menos, e nós, como igreja, estamos aqui dentro da igreja, né? Então, isso tocou no meu coração, e a proposta foi a gente sair para levar o almoço, né? E hoje, eu passei na semana, nós vamos naquele primeiro lugar que era para a gente ter ido, e a gente, de uma certa forma, por medo, né? Alguma, sei lá, uma situação que a gente achou que fizemos outro caminho, e eu passei lá novamente essa semana, conversei com eles lá. São 60 pessoas ali perto da Bandeirante, quando você faz o retorno ali, né, para subir, para pegar a Avenida Jabaquara, tem 60 pessoas lá. E a gente vai levar 60 marmitex com refrigerante para eles, e a gente precisa que os irmãos estejam, em primeiro lugar, orando, né? Segundo lugar, contribuindo financeiramente, porque isso traz custo, né? E a gente precisa da ajuda dos irmãos, tá? E terceiro lugar, que você também participe, né? Se proponha a estar aqui. A Cris vai passar como é que vai funcionar a dinâmica, e eu espero que os irmãos sejam impactados, não por essa palavra que eu estou falando, mas pelo Espírito Santo que habita na sua vida, e com certeza Ele já está movendo aí, né, o seu coração para que você possa vir contribuir. Antes, quando a gente ia fazer as nossas despesas, a gente deixava tudo que era supérfluo, né? Falava, não, isso é supérfluo, não vou levar. Hoje eu percebo que eu mesmo estou tendo dificuldade, e às vezes o essencial a gente tem deixado de comprar. Mas, meus irmãos, essa semana a gente acabou até se emocionando com uma moça da limpeza, lá da onde eu trabalho, no HC, que ela chegou e falou, eu posso pegar um cafezinho? Aí ela encostou, eu falei, nossa, mulher, é tão bom tomar um cafezinho, né? Ela falou, nossa, mulher, está tão difícil tomar um cafezinho. Ela falou, igual eu que trabalhava, antes todo dia eu chegava, fazia um cafezinho, assim que eu chegava em casa, né? Gosto tanto do cafezinho, mas agora eu já não tenho tanta oportunidade de comprar um cafezinho. Você vê que quem está trabalhando está tendo dificuldade e está tendo que deixar o essencial, né, no mercado, porque não tem condições de levar. Então, imagina quem está morando na rua, né? E isso aumentou demais. Ontem a gente foi no aniversário na Zona Norte, a gente vai caminhando, irmãos, dá vontade de ter o suficiente para ir alimentando todo mundo. Igual o Nildo falou, eles falaram da dificuldade dos feriados, domingo, né, nos dias que não tem ninguém circulando, que aí eles não têm o que comer. Às vezes você vai entregar uma marmita na semana, eles pedem outra para guardar. Porque, às vezes, é só uma alimentação que eles têm por dia. E aí, eles pegam e ficam naquela, né, me dá outra, me dá outra. Então, a gente tem até essa realidade. Então, a gente conta mesmo, de fato, com vocês, porque é com a gente, né, da igreja. É uma pena a igreja que não tem, é uma dó, é uma pena a igreja que não tem essa visão de ajudar essas pessoas. Porque não tem como você falar que Deus é amor para uma pessoa e dispensar ela com fome. Não tem como, né?
Impossível. Então, e aí como que vai funcionar isso? Quando, no sábado, às 15h, eu vou estar aqui na igreja para a gente preparar, a gente decidiu preparar uma macarronada, vai ser um macarrão com salsicha, que é o que está mais em conta, depois de levantando tudo, é o que está mais em conta. Eu pensei em fazer uma farofinha também, porque só o macarrão com salsicha, às vezes, alimenta por muito pouco tempo, né? E aí, assim, se você tiver uma farofinha junto, você consegue uma alimentação um pouquinho mais robusta e levar alguma coisa para beber, porque nós saímos e eles pediram água, né? Nós saímos com sopão e muitos pediram água. Eu fiquei no carro, eu estava no meu limite naquele dia, com muita dor de cabeça, tudo. Eu não consegui sair distribuindo os carros que foram e as pessoas que foram. E eu fui vendo aquele povo indo socorrer, correndo, atravessando a rua. Gente, isso é muito bonito. Isso é uma bênção muito grande. Então, faça parte disso. Eu convido você a fazer parte disso. Você pode fazer parte, igual o Nildo falou, de várias formas, nos ajudando em oração. A oração é o primeiro ponto, porque a gente precisa ir movido pelo Espírito Santo mesmo. Nos ajude contribuindo para a gente conseguir acudir aquelas pessoas. É o que eu falei, dava vontade de fazer para 300 pessoas, né? E tudo, mas a gente não tem braço ainda. Eu falei para o pastor ainda, porque é ainda. A igreja da Vila Moraes vai fazer uma diferença muito grande ainda, porque a gente vai conseguir fazer muita coisa e a gente vai conseguir amenizar com aquele pouco momento que a gente tiver ali. Quando eu fiz esse trabalho na outra igreja que a gente não tinha nome, o grupo não tinha nome, e os irmãos não acreditam. Aí a gente chegava e eles falavam: vocês parecem anjos, vocês parecem anjos. Que estava até bêbado, ele chegou e falou: vocês são anjos da rua. E aí o nosso ministério lá nessa igreja ficou chamado de Anjos da Rua, dado por eles mesmo. Então, que você se sinta impactado, que você nos procure com a sua ajuda, e qual for ela, se for para vir no sábado para me ajudar a preparar, bênção. Se for no domingo para ajudar a gente a distribuir, bênção. Se for financeiramente, nos procure, viu? Que Deus abençoe assim grandemente a sua vida e que nada falte no seu lar. Amém, irmãos. Que bom. É importante, né? Nós somos uma formiguinha, né? Fazendo a nossa parte. E esse despertar, eu creio que Deus tem feito com as igrejas dele, né, ao redor do nosso país, porque tem sido, né, um despertamento mesmo da igreja. As pessoas têm entendido que não basta ficar dentro do templo, né, nós precisamos sair, nós precisamos andar, nós precisamos estar onde as pessoas estão e onde as necessidades existem. Irmãos, eu quero também lembrar aos irmãos que nós teremos batismo em nossa igreja. E nós estamos aí nos organizando, nosso batismo, que nós falamos que seria no próximo domingo, né, dia 17, nós realmente adiaremos para outubro, tá bom? Então tem mais pessoas aí, tem pessoas que já estão preparadas, tem mais pessoas desejando se batizar, se integrar na igreja. Então, se você deseja isso: pastor, eu não sou membro da igreja, você que está nos ouvindo aí pela transmissão online, pastor, eu não sou membro da Igreja Batista de Vila Moraes, tenho esse desejo, gostaria de me tornar membro, gostaria de me batizar. Então, nós temos uma classe nos domingos pela manhã, onde essa classe é a classe de integração, tá certo? Então, o professor dessa classe sou eu, tá certo? Então, a gente tem a oportunidade aí de bater um papo, ter uma conversa descontraída e a gente poder entender o seu desejo, te ajudar nesse primeiro momento e você poder se integrar à membresia da igreja, tá bom? Eu acho que são esses os avisos, não é isso? Então, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, nós leremos a partir do verso 1. João 21, a partir do verso 1. O tema de hoje é: Jesus restaura a nossa fé. Só quero contextualizar um pouquinho, irmãos, a mensagem que foi pregada no domingo passado, em outro texto, em Lucas capítulo 22, nós vimos ali, naquele texto,
Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Antes de Jesus morrer, de ele ser levado para a cruz. Lá em Lucas 22, nós podemos ver que houve ali uma queda de Pedro, né? E o tema da mensagem do domingo passado à noite foi queda e restauração. Hoje nós observaremos também que o Senhor, ele aparece aos seus discípulos com a intenção de restaurá-lo. E nesse mês de julho, irmãos, nós estamos falando aqui sobre esse tema cura, né? Restauração, porque nós cremos que Deus, ele tem o poder de restaurar vidas, não é? Não há pecado grande demais que Deus não possa restaurar. Não há problema grande demais que o Senhor não possa curar e colocar a mão dele e agir. Nós cremos nesse Deus que continua curando nos dias de hoje. Amém? João 21 diz assim o versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, né? Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, dizendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai amado, nós agradecemos porque a sua palavra é poderosa e viva. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor está aqui nessa noite e nós podemos sentir a sua presença. Senhor, nosso Deus, continua a falar aos nossos corações. Desejamos ouvir o Senhor, compreender a sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Nós encontramos nesse texto, inicialmente, se você observar aqui, em João capítulo 21, a partir dos versos iniciais, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Era a 3ª vez que Jesus aparecia, então, aos seus discípulos. Diz o texto ainda mais, à margem do mar de Tiberíades,
né? Esse mar de Tiberíades era também conhecido como Mar da Galileia. E esse local era um local bastante significativo para aqueles discípulos, porque aqueles discípulos haviam sido comissionados por Jesus. Se você abrir lá em Lucas, eu quero convidar você a marcar a sua Bíblia aí em João 21, e abra a sua Bíblia em Lucas, volta um pouquinho, em Lucas capítulo 5. O texto fala de um lago, que também, esse mesmo lago, o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, ele é chamado de Lago de Genezaré. São 3 nomes para o mesmo local. Diz o verso 1, Lucas 5, 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você conhece a história de Jesus? Jesus passa 3 anos na terra fazendo aquilo que Deus havia o chamado para fazer, anunciar o Evangelho, falando às pessoas sobre o reino de Deus. Jesus está impactando a sua sociedade, o local onde ele vivia. Os irmãos de Jesus, os pais de Jesus, não conseguem, talvez ali no primeiro momento, compreender de fato quem ele era, mas Jesus está impactando, Jesus está fazendo milagres, Jesus está falando coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e Jesus está acompanhado de discípulos, 12 discípulos que estavam com ele, que Jesus havia comissionado, iniciado o seu comissionamento aqui em Lucas capítulo 5, homens que estavam ali à beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré, então fazendo aquilo que eles sabiam fazer. E eles faziam o que, irmãos? Eles pescavam, eles eram pescadores profissionais. Pedro era dono de um pequeno negócio de pesca, era talvez um médio empreendedor. Então, quando nós olhamos aqui, observamos que o chamado de Jesus, o impacto de Jesus foi tão grande para aqueles homens que eles abandonam tudo para seguir Jesus. Eles deixam tudo de lado, tudo para trás. Mas o fato, irmãos, é que nós mencionamos um outro texto, que eu comecei aqui antes da leitura a mencionar aos irmãos, que é o texto lá em Lucas capítulo 22, onde Jesus, preso, os discípulos todos, não há menção sobre eles, talvez eles tivessem fugido. A gente não sabe muito bem quantos dos discípulos presenciaram a cruz de Jesus, porque provavelmente uma boa parte deles haviam fugido, né? Então, Pedro estava seguindo Jesus de longe, e ele então nega Jesus 3 vezes. Aqueles discípulos, irmãos, após aquela situação, e principalmente Pedro, depois da morte de Jesus, eles estavam sem saber muito bem o que iria acontecer da vida deles. Eles não sabiam muito bem se eles voltariam à atividade deles ou não, se eles voltariam a ser pescadores, quem sabe. O fato é que em João capítulo 21, se você observar, aqui há a menção, no versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Quem são esses discípulos, irmãos?
provavelmente todos aqueles que tinham por profissão, antes de serem chamados para serem discípulos de Jesus, para acompanhar Jesus, todos aqueles que tinham por profissão a pesca. Eles estavam ali, novamente, no lugar onde tudo havia começado. Jesus havia chamado eles ali. No começo, Jesus havia feito um milagre. Havia indicado para eles um local onde eles deveriam pescar. Aqueles homens estão ali novamente. E a frase de Pedro, aqui no verso 3, vou pescar, é bastante significativa, irmãos. Porque essa frase, ela nos diz muito, né, a respeito daquilo que estava acontecendo naquele momento. Vou pescar, de Pedro, pode representar uma desistência do ministério para o qual Deus o chamou. Pode representar o fato dele resolver abrir mão, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Ele é o líder dentre os discípulos, é aquele impetuoso Pedro que Jesus, conversando ali com os discípulos, ele diz, eu não, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Eu estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Diante daquelas frases, lá em Lucas 22, nos versos iniciais, você vai observar Jesus dizendo, olha Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aquele Pedro todo pomposo, aquele homem cheio de si, cheio de verdade, cheio de certezas, agora está quebrantado, em dúvidas. Ele não sabia o que seria do futuro dele, da vida dele. E agora? Talvez Pedro estivesse ali juntamente com os demais discípulos perguntando. Há momentos, irmãos, em nossas vidas em que nós fazemos essa pergunta. E agora? E agora? Que as minhas esperanças se frustraram. E agora que os meus planos não deram certo? E agora que as coisas não estão boas? E agora, o que vai ser da minha vida? Há muitos momentos, irmãos, em que nós perguntamos isso. E agora? Talvez você tenha feito essa pergunta para você. E agora? Pastor, e agora? O que será dos meus filhos? E agora, pastor, o que será da minha esposa? O que será do meu marido? O que será do meu ministério? E agora? Falhei, pequei. Estou desanimado, estou enfraquecido. Não vejo o futuro. O fato é que aqueles discípulos se sentiam daquela forma, irmãos. É ali, naquele cenário, naquele contexto que Jesus aparece àqueles discípulos. É nesses momentos difíceis que Jesus ele se mostra um Jesus presente, um Jesus que se importa com você, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar de você ter negado Jesus, mesmo o conhecendo. Aqueles discípulos andaram com Deus, o Deus encarnado. O Pedro havia andado com Jesus, e mesmo assim, ele foi capaz de negar Jesus. Negar um Deus encarnado. E aí muitas vezes eu penso isso, né? Nós pastores, a gente pensa assim, puxa vida, né? As pessoas muitas vezes falham, né, conosco. Aí a gente para assim e fala assim, quem sou eu na fila do pão? Negaram Jesus, falharam com Jesus, o Deus encarnado. Por que eu vou esperar que todas as pessoas sejam leais a mim como pastor e me respeitem, me amem, não me neguem? As pessoas negaram Jesus. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que nesse processo de caminhada de fé, como líder, talvez como pastores e como pastoreados, nós precisamos aprender com as quedas. Nós precisamos entender que as falhas virão porque as pessoas não são perfeitas. Não há discípulo perfeito. Não há pastor perfeito. Não há líder perfeito. Só há um supremo pastor perfeito. E esse era Jesus. E esse é Jesus, né?
Ele demonstrou seu ministério fisicamente aqui na terra, durante seu período aqui com os discípulos, e mesmo assim este foi traído por aqueles discípulos. Mas o que nós podemos aprender sobre esse processo de restauração dos discípulos, restauração da fé dos discípulos, pastor? Estou diante desse texto, eu quero entender como minha fé pode ser restaurada. E nós vamos entender aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, Jesus, ele restaura a fé daqueles discípulos, se apresentando àqueles discípulos. Se você observar o verso 4, diz o texto assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Irmãos, aqueles discípulos viram Jesus, olharam para Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. É interessante porque o texto bíblico vai dizer um pouquinho mais à frente aqui, que eles estavam a cerca de 90 metros apenas de Jesus. Não estava tão distante assim para não reconhecer Jesus. Ou seja, em todo momento, Jesus estava presente. Que interessante isso. O fato é que eles passaram a noite, irmãos. Se você observar o verso 3, vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Jesus estava ali, com eles. Estava escuro, pastor. Não era possível ver Jesus. Mas o texto diz no verso 4 que amanheceu, clareou. Eles olharam, mas não reconheceram Jesus. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que Jesus, Ele está conosco, mesmo no meio das nossas desilusões. Ele nunca nos abandona, em momento nenhum. Pastor, eu não estou percebendo Jesus, eu não estou conseguindo vê-lo. Isso não significa que Jesus não está. Ele está ao seu lado, aliás, é uma promessa dele. Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, últimas palavras de Jesus, ele diz, eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins, nos dias de glória e nos dias de luta, nos momentos difíceis, Ele estará conosco. E talvez você diga, pastor, mas eu não sou digno. Aqueles homens, aqueles discípulos não eram dignos. Havia um traidor no meio deles. Você não é digno da presença de Cristo? Eu também não sou. Nenhum de nós aqui é. Mas Ele está presente. Ele está na sua casa, Ele está na sua vida. Só o fato de você estar ouvindo isso, talvez aqui pela transmissão, isso significa que Jesus se importa com você. Só o fato de nós estarmos aqui essa noite não é coincidência, é o fato que Jesus se importa e Ele deseja se mostrar a você. É preciso que você esteja com seu coração e mente e olhos abertos para ver Jesus. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma atitude de Jesus em relação àqueles discípulos que também nos ensina nesse processo de restauração. Jesus, Ele faz uma pergunta. Olha o que diz aqui o verso 5. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Essa pergunta, irmãos, ela representa uma conexão de Jesus para com aqueles discípulos. Quando nós olhamos ali, Jesus se apresentando a uma mulher que tinha um problema sério, lá em João capítulo 4. Uma mulher que havia tido vários maridos, e o marido que ela tinha naquele momento não era o marido dela. Ou seja, ela estava vivendo uma vida de adultério. Aquela mulher chamada de mulher samaritana. Quando Jesus se aproxima daquela mulher, o que Jesus diz para aquela mulher? Dá-me de beber. É a maneira como Jesus se aproxima, Ele cria uma conexão, Ele traz uma pergunta, dá-me de beber. Interessante, não é? Porque Jesus ele chega para aquela mulher e Ele diz para ela o seguinte, olha, se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir para mim água e eu te daria uma água da vida, uma água que ia saciar você e você nunca mais vai ter sede. E a mulher fica tão impactada com aquilo que ela diz, Senhor, eu quero essa água para não ter mais sede. Jesus era o dono da água, mas Ele estava
pedindo água. Aqui Jesus faz o mesmo. Ele se aproxima daqueles discípulos e fala: filhos, vocês têm algo para comer? Eles disseram: não. Vocês vão ver mais à frente no texto que era o próprio Jesus que tinha algo para oferecer a eles. Jesus tinha preparado uma comida para eles. Que interessante isso, porque Jesus estabelece conosco uma conexão. Em terceiro lugar, Jesus ele quer demonstrar em nossas vidas, irmãos, autoridade. Porque Ele tem toda a autoridade. É isso que Jesus faz. Ele chega para aqueles discípulos e Ele vai dizer no verso 6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Jesus então dá uma ordem àqueles discípulos, tão parecida quanto aquela que nós lemos em Lucas capítulo 5. Quando aqueles discípulos haviam tentado pescar e não tinham conseguido. Jesus fala: olha, vamos para aquele cantinho ali, lança a rede lá. É ali que vocês vão encontrar peixe. Irmãos, isso mostra a autoridade de Jesus. A autoridade sobre aquilo que não parece óbvio. Aqueles homens eram os especialistas em pesca. Eram os homens que entendiam sobre como fazer aquilo. No entanto, Jesus dá uma ordem para eles e fala: vai lá, me obedece. E aí, irmãos, se você fosse pescador, se a sua profissão fosse essa, você ia dizer: não, pastor, se aquele homem está falando, é óbvio que eu vou fazer. É óbvio mesmo. Teve um homem que foi falar com um profeta lá no Antigo Testamento. E ele estava com um problema sério de pele, a lepra. O que nós conhecemos hoje talvez como hanseníase, né? Câncer de pele. O Naamã era o nome daquele homem. Lá em 2 Reis fala sobre ele. E ele foi falar com o profeta Eliseu. Sabe o que o profeta Eliseu falou para aquele homem? Falou: você veio no lugar errado. Você tem que ir, sabe aonde? Você tem que ir lá para aquele rio lá fedido. Vai lá no Tietê, tinha um Tietê da época lá, que era o Rio Jordão. Vai lá no Jordão e desce 7 vezes lá. Na 7ª vez você vai melhorar. Aí você volta, está tudo certo. Aí o Naamã ficou ofendido, né? Falou: pô, eu estou vindo aqui pedir algo, apresentar o meu problema para o Senhor, e o Senhor está mandando eu me lavar naquele rio sujo. Isso é uma ofensa. E se fosse Jesus falando isso para você hoje? Tem algum problema? Você conhece ali o córrego dos meninos? Como é que é o córrego aqui da Cajafé? Conhece aquele córrego ali? Tem algum problema? Dá um pulinho lá. Dá um pulinho 7 vezes, depois você volta aqui. O que você ia falar? Pastor é meio xarope, não é possível, né? Nos dias de hoje, que isso? Como assim? Quem sou eu? Vou entrar ali? Mas, irmãos, o fato não é a loucura da ordem. O fato é a loucura da obediência. O que impacta não é a ordem ser estranha. O fato é que nós precisamos estar prontos a obedecer, mesmo que isso custe alguma coisa para nós. Custe o nosso orgulho, custe o nosso conhecimento. Para você ser abençoado por Deus, ter sua vida transformada, ter, sua mente transformada, sua saúde transformada, para você ver o agir de Deus na sua vida, na sua casa. Será que você está pronto a obedecer o Senhor? Mas a obedecer mesmo. A ir e, diante da ordem dEle, fazer aquilo que Ele te pede? Nós precisamos, irmãos, estar prontos a obedecer. Em quarto lugar, Jesus demonstra aqui não apenas a sua autoridade, mas Ele também mostra aqui para nós o poder dEle sobre todas as coisas, porque o que ocorre aqui é algo maravilhoso. O que nós vemos aqui é um verdadeiro milagre. Diz o verso 6, a parte 2 aqui, a parte B do verso 6, eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Que milagre maravilhoso!
Que coisa maravilhosa poder ver, experimentar o poder de Deus. Irmãos, eu tenho dito aqui nessa igreja, e eu tenho visto isso já posso dizer aos irmãos isso e testemunhar disso. Eu tenho dito que o pastor não muda ninguém. Eu tenho dito isso às pessoas nos aconselhamentos, quando eu tenho tido a oportunidade, eu tenho dito isso. Pastor não muda ninguém. E como é maravilhoso saber que o pastor não muda ninguém, porque Deus muda. Como é maravilhoso ver o agir do Espírito Santo na vida das pessoas. E as pessoas dizerem, meu Deus, a minha casa está sendo transformada, a minha vida está sendo transformada, glória a Deus por isso. Eu fico feliz por saber que eu não posso mudar ninguém, mudar a vida de ninguém, mudar a casa de ninguém, mas eu fico mais feliz porque eu sei que o meu Deus pode. E eu me apego nisso, irmãos. Toda vez que eu sento ali para bater um papo com alguém naquele gabinete, toda vez que Deus me dá a oportunidade de sentar e aconselhar alguém, de conversar com alguém, eu tenho dito isso. Eu tenho um Deus, eu conheço um Deus que tem poder de transformar e Ele muda. Porque segundo a psicologia, passou dos 4 aninhos, você não muda mais ninguém, você não desenverga mais ninguém. É o tal do pau torto que nasce torto e morre torto. Mas segundo o poder do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, irmãos, Ele muda. Ele transforma de uma maneira maravilhosa, singular. E a gente tem visto testemunhos disso aqui já em nossa igreja. Glória a Deus por isso. O poder de Deus é capaz de transformar. Nós podemos ver também aqui nesse texto, né? E aí é interessante, não é, irmãos? Porque quando a gente observa esse milagre, né, acontecendo, a reação natural, se você ver aqui no versículo 7, diz assim, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Que interessante, né? Ele chega, o discípulo a quem Jesus amava, entendemos aqui que seja João, o amado, ele reconhece que quem estava operando aquele milagre era quem? O Senhor. Não é estranho, irmãos, a gente perceber o agir de Deus em nossas vidas e a gente, depois de algum tempo, né, vendo Deus agir, a gente olha e fala assim, tá tudo bem. Mas é isso mesmo nada, é Deus agindo. Você precisa reconhecer que é o Senhor. Não é mais ninguém, é o Senhor. Não é o pastor, não é a igreja, é o Senhor. Amém, irmãos? Porque quando nós estamos passando por dificuldades, a gente busca o Senhor. Aí Deus vem e age, Ele fala, você quer isso, você quer mudança, você quer agir, quer ver a transformação? Eu faço. É isso que você quer? Eu faço, eu sou Deus, eu tenho poder. Aí Deus faz. Aí passa um tempinho, as coisas mudam, melhoram, o milagre vem, a resposta vem, a cura vem. Aí a gente faz o quê? Senhor, legal, obrigado, tá? Mas isso aí era tudo coisa minha, tudo coisa... Foi fácil, resolvido, tá tudo resolvido. O Senhor fala, não, presta atenção, me reconheça. João reconhece o Senhor. Ele diz, é o Senhor. Em quinto lugar, irmãos, nós podemos aqui com essa presença de Jesus, aqui uma presença que transforma, que Jesus nos traz para a comunhão. É isso que Ele vai fazer aqui, se você observar. Olha aqui, olha o que diz aqui o verso 10. Aliás, o verso 9. Quando desembarcaram, viram ali peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Olha só, irmãos. Jesus não tinha perguntado para eles se eles tinham pão, se eles tinham comida? Pois é, mas Jesus havia preparado uma comidinha para eles. Olha que coisa interessante. E aí, disse no verso 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Eu não vou entrar aqui no mérito dos 153, depois você pode pesquisar, tem várias considerações por que desse número. Mas diz o texto aqui ainda mais. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Olha, esse
texto aqui, esse verso, diz que Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles. Esse texto, talvez essa frase, Jesus aproximou-se, tomou o pão, lembra alguma coisa para você? A ceia do Senhor. Foi assim que Jesus fez na última ceia. Ele aproximou-se, tomou o pão e repartiu com aqueles discípulos. Jesus está ali com aqueles discípulos estabelecendo comunhão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nesse processo de restauração, aquilo que Jesus faz em nossas vidas é nos trazer para a comunhão novamente. E aí você diz assim: puxa, pastor, estar em comunhão é algo importante? Eu vou dizer para você, é fundamental. É fundamental que você volte à comunhão. O que Jesus faz com aqueles discípulos é trazer eles novamente para a comunhão. A fogueira é para aquecê-los da sua frieza. A frieza de uma água gelada, mas não apenas a frieza de uma água gelada, de um mar gelado, de um lago gelado, mas a frieza espiritual na qual eles se encontravam. Há uma fogueira preparada e há comida preparada para aqueles discípulos. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós podemos ter novamente comunhão com Jesus. Que coisa gostosa é ter comunhão com Jesus. A palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 17 e 18, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas, eis que surgiram coisas novas, na NVI diz. E o versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que Deus deseja é nos reconciliar com Ele, é que a gente possa de novo ter contato, amizade com Ele, que a gente possa de novo sentir a presença dEle, ouvir a voz dEle, sentir o toque dEle em nossas vidas. Como é bom poder ter comunhão com Jesus. No processo da nossa restauração, irmãos, nós aprendemos que a presença de Jesus é uma presença maravilhosa, é uma presença restauradora. Glória a Deus por isso. Mas havia algo mais que precisava acontecer. E talvez você diga: pastor, que mensagem maravilhosa, eu já entendi como que o Senhor restaurou a fé dos discípulos. Amém por isso. Mas isso também me impactou. Mas nós vamos observar, o texto continua, porque Jesus não quer apenas restaurar a fé dos discípulos, mas Jesus deseja restaurar o ministério de Pedro. Pastor, restaurar a fé não é suficiente? Olha, irmãos, sim, restaurar a fé é suficiente, é importante. Mas Jesus, ele continua, porque ele deseja também restaurar a fé de Pedro. E é isso que Jesus também deseja restaurar, aliás, o ministério de Pedro. E é isso que o Senhor deseja restaurar também em nossas vidas, na sua vida, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz o texto bíblico aqui a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Olha a pergunta de Jesus, irmãos. Eu quero convidar você a marcar a sua Bíblia aí e voltar lá para Lucas 22. Olha só, Lucas 22, o que acontece aqui com aqueles discípulos. Versículo 24, Lucas 22, 24 em diante. Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles, entre os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim,
para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em trono julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Olha a resposta de Pedro. Jesus, ali, um momento antes da prisão dele, Jesus com os seus discípulos estavam discutindo quem deles era o melhor, quem era o maior, né? E Jesus se dirige a Pedro e fala: Pedro, olha, Satanás impediu para peneirar você como trigo, mas eu estou segurando as cordas por você para que a sua fé não desfaleça. E Pedro responde com toda a bravura dele: ah, Senhor, versículo 33, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. A prepotência de Pedro. Agora, Jesus está diante de Pedro, aquele homem prepotente, aquele que achava que tinha força, que tinha poder, que ele era suficiente, que ele não precisava de ninguém. Jesus está diante dele. E Jesus também está com outros discípulos ali, não é? E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é o seguinte, presta atenção, Pedro. Você me ama mais do que eles amam? Será que você me ama mais que eles? Olha o que Jesus está perguntando, irmãos. Remete exatamente para aquela situação lá, antes de Jesus ser preso, em que os discípulos estavam entendendo que eles eram maiores. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, agora você entendeu? Você compreende a sua posição, Pedro? Você acha que você é melhor do que os seus amigos aí, do que os outros discípulos? Aí ele vai responder: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Só que, irmãos, há uma questão aqui que a gente precisa se atentar, né? Porque a pergunta de Jesus é uma pergunta que no grego há algumas formas de falar me ama, né? Porque o amor no grego, ele tem alguns significados. Você me ama, e Jesus, quando ele fala você me ama, ele usa a palavra agapau, que é o ágape. E agapau no grego significa amor sacrificial. Você me ama, Pedro, com amor sacrificial mais do que eles? A resposta de Pedro é com agapau? Não, você não está com o grego aí, né? Mas você pode observar, ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo, eu te filéu. Porque a outra maneira de dizer um amor de amigo, um amor que não precisa morrer, um amor que não é necessário esse sacrifício, Pedro já tinha entendido. Ele já tinha entendido. Então, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim mais do que os outros? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filéu, tu sabes que eu te amo com amor de amigo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E talvez você vai falar assim: pastor, por que Jesus está sendo tão repetitivo com Pedro? 3 vezes Jesus pergunta para Pedro a mesma coisa. Porque quantas vezes Pedro negou Jesus, irmãos? Era necessário que ele confirmasse o amor dele por Jesus. Pelo menos 3 vezes, não é? Então, Jesus diz novamente: Simão, Simão. Aí ele não vai perguntar mais se Simão amava ele mais do que os outros, mas ele pergunta no versículo 16: Simão, filho de João. Agora Jesus, a pergunta dele inclui o nome verdadeiro de Simão, dando a entender: Simão, eu te conheço, Simão. Eu sei quem você é o filho de João, não é? Você me ama, Simão? Aí ele responde: Senhor,
tu sabes que te amo. Mas, de novo, a pergunta de Jesus aqui é a pergunta do amor sacrificial. Ele responde, tu sabes, Senhor, que eu te amo com amor filéu. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, eu já provei para o Senhor quem eu sou. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece de verdade. O Senhor sabe das minhas limitações. Se eu falar de novo o que eu falei lá em Lucas 22, o Senhor sabe. Eu já me conheço também, Senhor. Já passei por tanta dor de cabeça. Para que eu vou mentir agora? Aí, por fim, Jesus responde, pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Só que dessa vez, a pergunta de Jesus é o filéu que ele usa. Você me filéu? Você me ama mesmo assim, com esse amor de irmão? Aí ele vai ficar triste, não é? Aí ele fica magoado, diz o verso 17, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te filéu. Que interessante, irmãos, esse processo aqui de restauração de Pedro. O que acontece aqui é algo maravilhoso, porque, de fato, o Senhor restaura não apenas a fé daqueles discípulos, mas nesse momento, né, o Senhor, ele chama Pedro para novamente cumprir o ministério pelo qual ele foi chamado. Lembram que lá em Lucas 5, o Senhor disse que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas agora pescadores de homens? Olha o que Jesus responde para Pedro 3 vezes, você pastoreie as minhas ovelhas. Cumpra o ministério que eu te chamei para fazer. Deixe de lado as suas mágoas, as suas angústias. Deixe de lado o seu passado triste, porque agora eu te curo, Pedro. Eu te curo e eu te levanto para que você cumpra o teu ministério. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama para trabalhar na obra dele. Você foi chamado para um ministério. E talvez você diga assim, pastor, eu tenho chamado sim, o Senhor me chamou para adorar, ajudar na adoração com a música, eu tenho um talento musical. E eu pergunto, você está usando esse talento? Está servindo ao Senhor com esse talento? Não, pastor, sabe, mas o quê? Pastor, porque o Senhor me chamou para ajudar na área tal, no ministério tal, e eu não estou fazendo. Por quê? O que é mais importante? Daqui a pouco, meu irmão, você vai ser chamado para a glória. E sabe o que é mais importante que você vai ter deixado nessa terra? Já sei, pastor, minha herança. Não, não é a sua herança. Não é o seu carro, não são os seus bens. É aquilo que você terá feito para o Senhor, na obra dele. É isso que ele vai considerar. Ele não vai chegar lá no céu e chamar, vem cá, quanto você deixou de herança na terra? 1.380.000. Entra no céu. Não, isso não vai ser nada, isso não vai significar nada diante do Senhor. Nós somos chamados, irmãos, a exercer o nosso ministério. Por isso que no verso 19, no finalzinho do verso 19, a palavra de Jesus para Pedro é, siga-me. Siga-me, Pedro. Não é para ficar parado mais. Siga-me. Essa é a minha ordem. Temos que andar, temos que marchar, temos que seguir. Não podemos dar desculpas, não podemos ficar parados, não podemos ficar emperrados por causa dos nossos pecados, dos nossos problemas. O Senhor é capaz de restaurar a nossa fé e o Senhor é capaz de restaurar o nosso ministério para a honra e glória dele, do Senhor. Amém? Talvez você, meu irmão, nessa noite, ouvindo essa mensagem, talvez você aí também acompanhando online, você diga, pastor, eu estou parado. Algumas coisas do passado me fizeram me afastar, me fizeram falar como Pedro disse, vou pescar, vou voltar à minha vida anterior. Mas eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão online, meus irmãos aqui, que o desejo do Senhor é Ele se apresentar, porque Ele está presente.
E Ele deseja que você o veja, que você perceba a presença dEle, que você perceba que Ele tem poder e autoridade, que você esteja pronto a obedecer, que você perceba o milagre, que você reconheça que é o Senhor que está agindo na sua vida, que você esteja pronto a ser trazido novamente para a comunhão, e é o Senhor quem te traz para a comunhão. Que você deixe que o Senhor restaure a sua fé e o seu ministério, para que você possa seguir em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Fecha os teus olhos aí. Vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque nessa noite nós podemos ouvir a Sua palavra, essa palavra, Senhor Deus, que mostra claramente o poder do Senhor diante das nossas incapacitações, das nossas frustrações. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que nunca se afastou de nós. Mesmo que na escuridão da noite, mesmo diante do clarear do dia, aqueles discípulos não puderam enxergar o Senhor. Eles puderam depois, Senhor Deus, perceber a presença do Senhor ali, e nós desejamos isso. Queremos perceber que o Senhor está ao nosso lado. Queremos, Senhor Deus, estar prontos a obedecer a Ti. Queremos e desejamos isso, Pai, para que a nossa fé seja restaurada, para que nós não possamos mais andar de um lado para o outro, como aqueles que não têm esperança, mas a nossa esperança está em Ti, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor tem feito isso de uma maneira maravilhosa, tem falado conosco, tem tocado em nossos corações. Isso é algo grande, é algo maravilhoso. Enquanto ainda estamos de olhos fechados, se você deseja isso, talvez essa mensagem tenha tocado no seu coração, e você diga: pastor, eu desejo mesmo retornar à comunhão, eu desejo mesmo me sentar com Jesus, eu desejo mesmo ter a minha fé restaurada, o meu ministério restaurado. E se você deseja isso nessa noite, ainda de olhos fechados, diga para o Senhor, fale com Ele aí: Senhor, eu desejo que o Senhor restaure a minha fé. Eu não quero e não posso mais viver longe de Ti, Pai. Eu quero, Senhor Deus, poder ver os Teus milagres na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu ministério. Fale com Ele, Ele está aqui, Ele está ouvindo você, meu irmão, minha irmã. Ele está aqui. Senhor meu Deus, ouve, Senhor Deus, esse clamor, esse pedido. Não há, Senhor Deus, pecado grande demais, difícil para o Senhor. Não há, Senhor Deus, barreiras difíceis demais que o Senhor não possa transpor, Pai. Ó Senhor Deus, restaura a nossa fé, Pai. Nós desejamos isso, queremos, Senhor Deus, estar próximos de Ti. Restaura, Senhor Deus, o nosso ministério, Senhor Deus, para que o Seu nome seja engrandecido em nós e através de nós. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer por esse culto, por cada pessoa que aqui veio, os nossos irmãos, visitantes, todos eles, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando durante o decorrer dessa semana. Agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com o seu povo aqui presente, espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Venho a Ti me confessar pra minha alma descansar. Sinto as mãos, perdido estou, e guia-me por Teu amor. Ó Senhor, ó Senhor, de Ti preciso mais.
justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, Senhor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Amém. Que Deus nos abençoe.